Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com a Inteligência, mais uma oportunidade de você se aprofundar mais na gestão das suas emoções e no autoconhecimento. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com as meninas da LF Gestão. Do meu lado direito, Dona Ingrid. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Do meu lado esquerdo, Arielle. Oi, gente. Hoje é o meu tema. Hoje é pessoas introvertidas. Agora eu gostei. Hoje você vai aprender um pouco mais sobre pessoas introvertidas, você vai poder refletir se você é uma pessoa introvertida, como lidar com pessoas introvertidas. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Cleiton, eu tenho uma dúvida já. Nem comecei, mas vamos lá. É verdade que o introvertido não gosta de pessoas? Ou tem dificuldade de lidar com pessoas? Não, tem dificuldade em lidar com pessoas, não é que ele não gosta. É igual eu gosto de pessoas. Hoje, claro que eu falo assim que eu sou introvertido, mas eu já evolui muito, já me libertei de muita coisa. Mas lá no passado, lá na essência, o Cleiton raiz introvertido, não é que ele não gosta, ele tem dificuldade. Sim. Ele quer falar, mas ele não consegue. Então assim, ele olha pra você, ele quer ter uma amizade com você, mas ele não consegue chegar e falar: e aí, Ingrid, tudo bem? Ele vai ficar aqui te olhando, ele vai se fazer presente, mas ele não vai ter iniciativa. Sim. O introvertido é muito difícil ele ter iniciativa, porque ele carrega esse bloqueio, entendeu? Ele não tem essa facilidade de chegar, cumprimentar as pessoas, falar com as pessoas. Sim. Isso é dele. Entendeu? Cleiton, e isso tem a ver com a insegurança? Tem a ver com insegurança também. Então, no meu caso, tinha a ver com insegurança, complexo de inferioridade, crença, bloqueio, tudo isso. Sim. Aí tudo isso potencializa a introversão. Então, olha só, eu não deixei de ser introvertido, mas porque eu trabalhei a crença, o complexo, o bloqueio, ela perde o efeito. Então, hoje eu chego nos ambientes, cumprimento, falo, me policio, entendeu? Mas tudo isso, sem ser tratado, vai potencializar. Aí a tendência é que você cada vez mais esteja mais isolado. Nossa. Mais alguma? Pode entrar no tema já, tá? Eu vou deixar. Aí eu pergunto. Vamos lá. Então, isso aqui é importante. Primeira coisa, separe uma pessoa que é introvertida de uma pessoa que é tímida. As pessoas confundem. As pessoas falam assim: eu sou tímido. Uma pessoa que é tímida, ela não consegue falar. Ela meio que assim, ela trava. Quando ela fala, ela fica vermelha. Isso é timidez. Entendeu? Ela vai meio que passar mal. O introvertido não. O introvertido, ele quer ficar quieto no canto dele. O introvertido, ele não quer chamar atenção. Sim. O introvertido, ele não quer ser o centro das atenções. São duas coisas diferentes. Ele não consegue falar, como eu falei aqui no começo, de chegar e se apresentar isso e aquilo, mas se for necessário, ele faz. O tímido já não faz. Sim. Repare que o tímido, ele literalmente fica paralisado, ele se esconde. O introvertido não, ele não quer, entendeu? E para ele é até um desafio, mas ele consegue. Então, tanto é que o introvertido, repare, quando você conecta com ele, você faz amizade com ele, ele se solta. O tímido não. O tímido você tem mais dificuldade de se conectar com ele. Sim. Então, exemplo, o introvertido, quando ele chega num ambiente igual esse aqui do estúdio, ele trava, ele quer ficar ali no cantinho. Conforme o tempo vai passando, ele vai fazendo a leitura do ambiente, 4 pessoas, ok, ele vai se soltando aos poucos. Aí ele já responde, aí ele já sorri, ele já começa a interagir, mas de uma maneira bem na dele. Sim. O tímido, ele vai chegar e vai ficar ali no cantinho. Então, nessa situação, você acha que... Você acredita nessa situação que você trouxe, que um introvertido, ele pode ser controlador? Muito difícil. Chegar assim no ambiente... Não, analisar? chegar controlando não. O que ele pode fazer é, de maneira estratégica, se ele for um introvertido raiz, não, porque o introvertido raiz, ele sempre está nos cantos, sempre está no fundo, ele não quer chamar atenção. E o controlador tem que estar na linha de frente, que é justamente o que o introvertido vai correr. Sim. Agora, conforme ele vai evoluindo, sim, pode ter que situações em que ele, de maneira estratégica, fale coisas controlando o espaço, o ambiente. Sim. Entendeu? Então, Sim. por ele, existem várias qualidades do introvertido. O comportamento dele, geralmente, é um comportamento bom. Ele fala pouco e ouve muito. Então, ele tem facilidade na leitura dos ambientes. Sim. Então, exemplo, na minha introversão, eu sempre tive facilidade de fazer a leitura das pessoas. Sim. De exemplo, vocês estão conversando, se a conversa está sendo agradável para você ou não, o que ele está fazendo lá, se ele está prestando atenção ou não. Então, essa facilidade. Mais atento, né? É, exatamente. Porque
é um exercício dele. Porque é justamente no silêncio dele que ele fica mais sensível ao ambiente. E, Cleito, você sempre fala que no Thiago você era mais bastidor e tinha essa dificuldade por conta da introversão e tudo mais. Só que como que virou uma chave assim na sua cabeça de, ok, meu propósito não é ficar no bastidor e eu preciso quebrar isso? Decisão. Decidi cumprir meu propósito. Decidi cumprir os princípios. Decidi obedecer aquilo que Deus está direcionando. Sim. As minhas emoções não podem falar mais alto do que os princípios, do que aquilo que precisa ser feito. Por isso que eu sempre falo, é decisão. Ô Cleito, se tratando da pessoa tímida, o tímido, ele é uma pessoa que tem vários bloqueios? Ou traumas, alguma coisa assim? Pode ou ser, não é um a timidez perfil? pode vir de traumas, a timidez pode vir sim dos bloqueios que ele carrega, mas eu falo assim, o tímido é literalmente, ele é travado, ele Porque não às consegue. vezes vem de criança, né? Às vezes a criança já é tímida, Sim, né? porque Sim. vamos supor que na infância ele tinha uma criação que o pai... Eu vou te dar um exemplo, ó. O meu pai ele tinha um comportamento que, querendo ou não, ele potencializava a minha introversão. Porque ele, o introvertido, ele chega nos ambientes, ele fica muito na dele. Ele não consegue chegar chegando. Ele tem que chegar, fazer a leitura e aos poucos ele vai se soltando. O introvertido é assim. E quando eu chegava nos ambientes, meu pai, que é normal, questão de educação, cumprimenta Sim. as pessoas. Sim. Cara, cumprimentar as pessoas pra mim era uma luta. Por quê? Primeiro, porque a minha leitura era assim, cara, eu sou uma criança, 7, 8 anos, por que eu tenho que cumprimentar um adulto? Tipo assim, na minha cabeça, olha o questionamento que eu tinha. Sim. Cara, eu sou uma criança, não muda nada pra ele. Ele já sabe que eu sou uma criança, ele não espera que eu vá lá pegar na mão dele, e aí, tio, tudo bem? Então eu já meio que fazia essas reflexões. E aí, vai lá, cumprimenta, pega na mão de cada um, não sei o quê. Então isso pra mim era Era uma exposição, Cleito? era exposição, porque eu fazia a leitura. Eu sou uma criança, eu não preciso chegar e ir lá cumprimentando as pessoas. Exemplo, se entrar uma criança aqui agora, você não espera que ela entre, ela vem até você, oi, dona Ingrid, tudo Isso é bem? verdade. Oi, você não espera isso dela. Você que vai. Porque você respeita, ela é uma criança, ela Sim. não vai. Agora, se chegar um adulto, você espera que ele olhe e fale, oi, pessoal, tudo bem? Então, eu já fazia essa leitura. Sim. Por isso que eu não me preocupava. E quando meu pai, vai lá, cumprimenta, aquilo pra mim era uma luta. Sim. Era exposição, era algo que eu não queria. Aí é onde você, cada vez mais, eu não quero sair. Sim. Porque eu já sei, quando eu chegar lá, eu vou precisar cumprimentar todo mundo. Então, quando eu ia para algum lugar que eu já sabia que ia ter muita gente, eu já ficava pensando, falei, meu Deus do céu, chega lá, só falta meu pai mandar eu falar com todo mundo. Sim. Entendeu? Porque o introvertido, ele não quer chamar atenção. A exposição é a última coisa que ele quer na vida. Tanto que o que o introvertido mais luta contra é a exposição. Sim. Se ele tiver que desistir de um projeto para não ficar exposto, ele vai desistir. Se ele tiver que perder a oportunidade, porque ele tem medo de ficar exposto, ele vai perder. Mas é muito natural. Sim. Porque o introvertido, ele quer o quê? Ficar ali no mundo dele. E, Cleito, às vezes os pais podem até potencializar mais isso. Porque, um exemplo, a mãe é super extrovertida e o filho já puxou o pai, é mais introvertido. O extrovertido tem essa de vai cumprimentar, vai falar, porque Minha é mãe- fácil. Então, meu pai é extrovertido. Sim. A minha mãe já é mais paciente ali, tem um pouco de introversão. Uhum. Eu introvertido, minha irmã extrovertida. Então, pra mim era uma Nossa. luta. Porque a minha irmã chegava e falava com todo mundo Uhum. gostava. Ela fazia amizade, ela ganhava as coisas e o Cleito sempre ali no canto. Por Sim. quê? Por causa da introversão. Então, o introvertido num ambiente junto com o extrovertido é muito ruim pra ele, é muito difícil. Vai potencializar sim. Porque o extrovertido ele domina o espaço. O introvertido não quer disputar o espaço. Entendeu? Então, quando eu chegava no ambiente, eu e a minha irmã, cara, era ela, não era eu. Mas isso não gera um sentimento de rejeição? Por isso que eu cresci com sentimento de rejeição. Eu achei que eu fui rejeitado, mas eu nunca fui rejeitado. Sim. A minha introversão fazia com que eu me isolasse, ficasse no canto e evitasse algumas coisas. E aí, para não assumir que a culpa era minha, eu colocava a culpa dos meus pais, achava que eles tinham me rejeitado. Porque é isso que o introvertido faz. Ele não assume que, olha, eu tenho dificuldade com pessoas. Não, tá vendo? As pessoas não querem falar comigo. E outra, ele traz isso como um padrão. Sim. Porque ele acha que na vida, eu sempre fico de canto mesmo, é normal. As pessoas nunca querem falar comigo. Você começa a trazer isso como se isso fosse realmente verdade. Sim. Sim.
Cleiton, você trouxe a fase que você começou, que você decidiu viver o teu propósito. Como que foi isso para você que é uma pessoa introvertida? Você começou a sentir que você estava sendo pressionado? Como que foi? A vontade de avançar precisa ser maior do que o medo de não conseguir. Então a vontade de cumprir o propósito, ela era muito maior do que o medo da exposição. Porque eu entendi que no final eu seria cobrado. Então olha só, uma coisa é, eu não sabia que eu era introvertido, eu não sabia qual era o meu propósito. Quando eu começo a descobrir, uma das coisas que eu descobri também é que no final quem vai prestar conta sou eu. Sim. Eu não vou poder dar desculpa. Então existem momentos na vida que você tem que tomar decisão. Não adianta ficar com o discurso, eu poderia falar, não, é que eu sou introvertido, eu tenho dificuldade, eu preciso ficar nos bastidores, isso e aquilo. Sim. Tá bom, até quando? Você já sabe que isso daí é algo emocional, que você, por isso que eu estudo tanto sobre gestão emocional comigo, para ter essa evolução. Então, eu não fui estudar gestão emocional, inteligência emocional para poder gravar podcast. Sim. Eu fui estudar para eu poder evoluir, para eu poder romper. O que eu falo aqui é o que eu vivo, é da minha vida. Não é porque eu fui estudar, porque a gente tem um Conectando com Inteligência que fala sobre emoções. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver comigo. Mas porque eu estou evoluindo, começa a ter a ver com as pessoas. Olha que interessante. O primeiro foco fui eu. Sim. A minha evolução, aí agora eu consigo ajudar as pessoas. Então, por isso que... Por que você fala de gestão emocional? Porque eu estudo para eu poder evoluir. Porque eu era uma pessoa cheia de crenças, complexos, complexo de inferioridade. Tudo você pensar na questão de bloqueios emocionais, eu tinha. E alguns ainda. Então eu precisava me aprofundar para eu poder me libertar, para ter a transformação. Por que você fala de gestão de pessoas? Porque há 19 anos eu trabalho com isso. Então eu falo do que eu tenho autoridade. Você não fala de culinária, porque eu não tenho autoridade. Você não fala de finanças, não tenho autoridade. Eu vou falar do que eu vivo. Do que eu tenho autoridade para falar. Sim. E, Cleiton, você acredita que a introversão, ela sempre fica na pessoa? Não tem como, eu era introvertido e virei extrovertido? Não, isso ainda é confuso você na minha carrega, cabeça. isso é igual o meu, é interno, Sim. mas às vezes você brinca, sim. Entendeu? Principalmente quando eu estou à vontade, no sentido de amigos, de pessoas que eu não preciso me preocupar com o que eu vou falar, é o momento que você relaxa ali, você brinca um pouco. Mas exemplo, vamos para o exemplo, na igreja. Sim. Na minha cabeça, porque deixa eu explicar como funciona a cabeça do introvertido. Primeira coisa, o introvertido ele não sai de casa para fazer amizade. Sim. A cabeça do introvertido é bem interessante. Exemplo, se ele tem que ir na padaria, é um esforço, porque é exposição. Mas ele vai na padaria fazer o quê? Comprar pão. Ele não vai fazer amizade. Então, se você encontra uma pessoa que ela é introvertida em um ambiente, repare que ela tem dificuldade. Ela te cumprimenta, oi, tudo bem e tal, mas ela não estica. Sim. Ela, oi, tudo bem? Como é que você tá? E aí, tá fazendo o quê? E começa a puxar assunto. O introvertido não, ele já, oi, tudo bom? Respostas curtas, porque, cara, eu vim comprar pão, eu não vim fazer amizade. Entendeu? O introvertido, ele valoriza muito os momentos, o introvertido valoriza muito a mesa, a comunhão. É o ambiente fechado, é o ambiente que está aqui, só nós três conversando. Mais intimista. Talvez por isso que o Mentorcast Conectando deu tão... Porque é isso, deu tão certo. É isso aqui. É o bate-papo. Entendeu? O introvertido, ele valoriza isso. Sim. Por isso que ele não gosta de exposição, ambientes com muita gente. Ambientes que assim, tá aquele monte de gente, você não consegue conversar, tá aquela barulheira, aquela música. O introvertido não curte muito isso. Então, exemplo, quando eu comecei a entender que o meu comportamento vinha da introversão, porque antes de eu entender, as pessoas falavam que eu era metido, que eu era chato, que eu era arrogante, por causa da postura. Sim. Mas a postura, ela vem da introversão. Entendeu? Aí eu entendi que, olha, eu preciso trabalhar isso. Aí você começa a fazer um esforço. Você sai do seu estado normal e começa a ir para um outro estado onde você vai se esforçar para aquilo. Então hoje eu saio aqui no corredor, vem alguém, boa tarde. Na igreja, eu olho para as pessoas, porque às vezes alguém reconhece na rua por causa das redes sociais. É um esforço, porque eu no automático eu não vou olhar para ninguém. Eu no automático, por causa da introversão, eu vou passar por uma pessoa e às vezes nem cumprimentar. Nossa, como você é mal educado. Não, eu estava no meu mundo. O introvertido, ele tem um mundo dele. E ele gosta de ficar nesse mundo. Então, principalmente a minha mente, ela não para. Eu estou sempre aqui processando, pensando uma ideia, um projeto, isso, aquilo. Então, para mim é muito comum eu entrar no meu mundo e esquecer isso aqui, O redor.
exemplo, transitando para algum lugar. Sim. Num ambiente é diferente. No ambiente eu não fico no meu mundo. No ambiente é o contrário. Olha que interessante. No ambiente assim, eu saio do meu mundo e eu começo a olhar o mundo aqui ao redor. Sim. O ambiente ao redor. Mas na rua, eu tô no meu mundo. Dirigindo, eu tô no meu mundo. Entendi. Entendeu? Ô Cleiton, isso, a pessoa estar no seu mundo quando ela tá fora, quando ela tá na rua, ou quando, por exemplo, ela tá em outro lugar, em outro ambiente, que não necessariamente seja uma mesa de comunhão, não dificulta ela não observar e nem olhar as outras coisas que estão acontecendo ou não? São duas coisas diferentes. Você tá neste ambiente transitando para este. Você tá no seu mundo. Pode ver, a sua mente, para quem é introvertido, ele tá aqui pensando. Porque ele não tá preocupado com quem ele vai encontrar, porque ele não quer encontrar ninguém. Sim. Então ele entra no modo Em off. transição. Você quer o contrário. Exemplo, Quando ele tá eu tô saindo daqui andando. para ir para casa. Sim. Eu tô saindo daqui para ir para a igreja, saindo daqui para ir para um evento, para um treinamento. Eu tô no meu mundo. Entendi. Quando você chega no ambiente, você não fica no seu mundo. Aí você começa a fazer a leitura do ambiente. Por quê? Por causa da segurança emocional. Sim. Porque a exposição desestabiliza o introvertido. Então, quando ele chega no ambiente, ele já não se isola, mas ele fica aqui, ó, quietinho, só observando tudo. O introvertido, ele faz a leitura. Sim. Sim. Claro, um introvertido analítico, vamos dizer assim, igual o meu perfil. Então, ele vai fazer a leitura. Ele sabe o que está Sim. acontecendo. Sim. Agora, quando ele sai, ele não fica... Porque, ó, o extrovertido, repare, o extrovertido, quando ele... Exemplo, a Ariela é extrovertida. Quando ela sai daqui para ir lá para casa dela, é como se ela andasse procurando pessoas para ela encontrar e ela poder falar. Ela quer encontrar alguém, precisa encontrar alguém, precisa falar com alguém. Ah, fulano, fulano, tudo bem? O introvertido é o contrário. Ele não quer encontrar ninguém, pelo amor. Aí vê alguém lá no fundo que ele acha que ele conhece, ele dá Já cara desviada. corre. Não, pelo amor de Deus. Porque para ele é um esforço. Entendeu? Pior que é verdade. Quando eu vou sair, eu já penso assim, eu não quero ir, não vai ter ninguém pra me conversar. É isso aí. Pode ver. Não tem graça. Sair daqui, Aqui olha no que interessante. escritório ela já faz isso. Não, aqui, mas ó. você sair daqui, descer o elevador e não encontrar ninguém, pra você sente até mal. Fala, caramba, o negócio tá vazio, não tem ninguém aqui. O introvertido, ele, olha que maravilha, não tem Não ninguém. tem ninguém. Não preciso falar com ninguém. Sim. Porque pra ele é um esforço, o que pra você é um esforço não falar com as pessoas. Sim. É antagônico, é o contrário. Entendeu? Sim. E agora, como lidar com o introvertido? Porque pra mim, assim, é igual você falou, tem coisas que pra mim é mais fácil e pro introvertido não é. Só que existe o extremo, né? Às vezes eu posso ser uma extrovertida mais inconveniente, de tipo, tentar arrastar o introvertido. Depende muito do nível da introversão. Sim. O cara é introvertido nível hard. Então esse cara é muito isolado, não quer falar com ninguém, quer ficar no mundo dele. E aí tudo se torna invasivo pra ele, Cleiton? Sim, o introvertido ele detesta que você invada o espaço dele. O extrovertido já não se importa se você invadir o espaço dele. meio sem Pelo contrário, noção, às gosta. vezes. Entra, senta aí. O introvertido ele tem um mundo dele e é ele quem te dá acesso ao mundo dele, não é você que invade. Sim. O extrovertido, o mundo dele não faz sentido se não tiver alguém dentro. Então, eu fico assim, mas a pessoa tá ali. Eu não consigo ver a pessoa ali sentada, mesmo que ela queira. E aí eu tô aqui conversando e ela não tá. Então eu tento Eu consigo, tranquilo. trazer. Tanto que eu não consigo invadir o espaço dela. Entendi. Entendeu? Porque na minha cabeça, da mesma maneira que você não gosta que invade o seu espaço, você não invade o espaço dela. Ô Cleiton, será que é por isso que, um exemplo, o extrovertido tem tanta dificuldade de deixar as pessoas irem? Sim, porque o extrovertido, o que move ele são as pessoas. O introvertido, ele não se move pelas pessoas, apesar de gostar das pessoas. Sim. O introvertido, ele tem como se fosse a caverna dele, é o espaço dele. Ele não tem problema nenhum de ficar ali 40 minutos sentado, sozinho, para ele estar tranquilo. Para o extrovertido isso não faz sentido. Sim. Sim. Entendeu? Então por isso que geralmente ele está sempre isolado, sempre ali no canto, porque é o mundo dele, a mente dele está funcionando mais ou menos dessa maneira ali. Ô Cleiton, voltando a falar do propósito, quando você decidiu, eu vejo que você tem uma habilidade de lidar com pessoas. Isso tem a ver com o seu desenvolvimento emocional? Isso começa dentro do meu propósito, dos dons que Deus me deu, da sensibilidade que Deus me deu. Então, aqui é a parte espiritual. Vamos para a parte emocional. A introversão me ajuda, porque eu tenho facilidade em ficar em silêncio. Eu não tenho necessidade de falar em alguns ambientes. Então, por ficar em silêncio, eu retenho mais conhecimento.
E por ficar em silêncio, eu faço uma leitura do que está acontecendo. Ó, eu estou aqui falando, mas eu sei o que os dois estão fazendo. Então, daqui eu consigo ter a percepção do Lucas no celular, do Amos no celular. Exemplo, episódios que nós estamos gravando, eles estão interagindo, eles estão participando. Porque isso para mim é tranquilo. Pela introversão, você potencializa e desenvolve essa sensibilidade. Sim. Então, é nesse momento, quando eu começo a entender aquilo que eu tenho facilidade para fazer, a leitura de cenários, a leitura principalmente de pessoas. Por que você tem habilidade com pessoas, Cleito? Porque o Cleito tem facilidade em fazer a leitura das pessoas. Sim. E aí, a facilidade de fazer a leitura de pessoas me facilita te respeitar. Primeiro ponto. Segundo ponto, me facilita me conectar com você da maneira certa. Sim. Então eu consigo conectar com ela da maneira como ela gosta de ser acessada, e eu consigo te acessar da maneira que você gosta de ser acessada. Nossa. Pela facilidade na leitura que eu consigo fazer da pessoa. Sim. Entendeu? Sim. Junta isso com expressão corporal, linguagem corporal, que tudo é estudo. Aí fica mais fácil. Então o corpo fala. Se você aprender a fazer a leitura do corpo, você se conecta mais fácil. Então por isso que nas sessões, em atendimentos, tudo isso entra. E aí é onde você passa a ser mais assertivo no diagnóstico, mais assertivo na direção, pela facilidade de fazer a leitura do que a pessoa está falando. Às vezes eu estou em um atendimento, em uma sessão, e a pessoa fala uma coisa que, opa, aqui tem. Por que ela trouxe isso do nada para cá? Não tinha necessidade de trazer isso aqui. Sim. Aí eu vou preparar, e aí eu vou voltar e pego aquilo. E isso aqui? Aí ali você descobre que tinha um problema. Sim. O problema geralmente não é o problema. Começa por aí. Então, em um atendimento, em uma sessão, eu preciso descobrir qual é realmente o problema dessa pessoa. Não é o que ela está me falando. Sim. Tem algo por trás disso. Entendeu? Porque esse geralmente é o padrão das pessoas. O introvertido, geralmente, ele é mais analítico, então? Ou não necessariamente... Não é uma regra, mas geralmente, por essa coisa de ficar muito na dele, ele vai desenvolvendo essa questão da análise. Sim. Porque, exemplo, uma pessoa extrovertida, dificilmente você encontra um extrovertido que gosta de Excel. Pode ver. Sim. A maioria das pessoas que você percebe que elas são introvertidas, você vê que ela tem um pouco do lado analítico. Ela pode não ser na essência, mas ela desenvolveu pela facilidade de leitura de ambientes. Sim. Então o introvertido ele cria um processo com mais facilidade, ele planeja com mais facilidade, porque ele tem facilidade de fazer a leitura do cenário. Eu vejo que hoje, sendo extrovertida, na minha adolescência eu não tive tantos problemas. Não que eu não ficava com vergonha, enfim, mas era mais fácil. E agora uma adolescente que é tudo muito novo, tá transicionando, como que ele pode lidar com essa introversão? É isso. Eu era introvertido, mas eu nunca fui uma pessoa isolada. Sim. Exemplo, na escola você se isolava? Não, eu tinha amigos. Mas eu não era o cara que chegava chamando atenção. Sim. Eu era o cara que chegava quietinho, e aí, tudo bem e tal. Sim. Falava com todo mundo, me conectava com todo mundo do meu jeito. O Cleito não era o destaque. O cara que chegou, o popstar lá. Sempre na escola tem isso, né? O cara que chama atenção. Não, eu nunca fui esse cara. Eu sempre fui o cara gente boa. Todo mundo gostava porque eu fazia a leitura, me conectava de acordo com a maneira da pessoa, respeitava ela. Então eu tinha amizade com todo mundo. Era aquela amizade agradável, mas sem necessidade de chamar atenção. Tem pessoas, pode ver, na época de escola, ela tem necessidade de chamar atenção. Ela precisa ser o centro das atenções, que isso tem uma ligação com o estado emocional. Gatilho, rejeição, uma série de coisas. Os meus gatilhos, eles faziam com que eu ficasse muito na minha. Sim. Muito no meu canto ali. Sim. Ô Cleiton, tem possibilidade de você encontrar algumas características do introvertido? Eu sou analítica. E, às vezes, do dominante, dependendo da situação? Ou não? Ou dependendo Se ele do ambiente? desenvolveu a dominância, sim. Igual eu. Na minha essência, eu sou analítico, mas eu desenvolvi a dominância. Então, a dominância, você desenvolveu a introversão? Pouco. Mas eu sei brincar, quando eu quero ser engraçado, eu consigo, mas é um esforço, não é algo automático. Exemplo, ela não precisa se esforçar para ser extrovertida. Talvez ela vai ter que se esforçar para ser dominante.
É, isso que eu ia perguntar, se tinha mais dificuldade. Entendeu? Porque a extroversão já vem natural dela. Sim. Ela vai se esforçar para outra coisa. Igual eu tenho que me esforçar para ser engraçado. Tanto que é que você vai ver que exemplo, pega um momento que eu brinco, que são poucos, mas assim, eu brinco, você fala assim, cara, difícil ver, né? Eu nunca vi você brincando assim. Sim. É pouco tempo, daqui a pouco eu volto pro estado normal. Sim. Ô Cleiton, como que a gente, não tem a ver com introvertido, mas como que a gente, um exemplo, quando a gente tá numa fase de inconformismo, a gente começa a se posicionar como um dominante ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver com temperamento. Essa fase Inconformismo, não? Conformismo tem com a leitura que você faz da sua vida, você tá de saco cheio da vida que você está levando, vamos dizer assim. Isso não tem a ver com temperamento, não. Sim. Entendeu? Entendi. Vamos lá, como lidar com o introvertido? Primeira coisa, respeitar o espaço. Então é importante que você respeite o espaço do introvertido. Por quê? Uma vez que você invade o espaço dele, ele vai reagir mal. Mas ele não vai reagir mal brigando com você ou falando. Ele vai se fechar ainda mais, ele vai se isolar ainda mais. Você vai convidar ele, ele não vai querer sair. Ele vai dificultar essa conexão. Porque o espaço do introvertido é a zona de proteção dele, é onde ele se sente protegido. E toda vez que alguém invade esse espaço, ele reage. E a reação é se isolar ainda mais, como se ele criasse uma nova camada para ficar ainda mais protegido. Por isso que se você está diante de uma pessoa introvertida, aprenda a respeitar o espaço dele. Não é que ele não quer conversar, não é que ele não quer amizade, não é que ele não quer falar. É apenas a maneira como ele age, a maneira como ele pensa. Sim. Só que, Cleiton, tem ambientes que eu chego que, assim, eu já fico mais retraída, né? Não chego assim, não Até consigo... você fazer amizade. Até eu fazer amizade. Só que, assim, na minha cabeça, eu tô assim, esperando que alguém já chegue em mim. Não, pode vir pra cá e não sei o quê. É Como só que eu falar. tenho essa sensibilidade, não? Essa pessoa, ela é extrovertida e quer um empurrão ou ela é mais Não. introvertida e quer ficar O na dela? extrovertido, ele tem essa necessidade. Sim. Exemplo, é mais fácil você enganar um introvertido ou extrovertido? Extrovertido. Introvertido? Extrovertido, porque você acessa o extrovertido mais fácil do que o introvertido. Sim. O extrovertido, emocionalmente, ele é mais vulnerável que o introvertido. Fala muito. Ele fala muito, ele entrega muita informação e ele é vulnerável emocionalmente. Ele é carente. O extrovertido geralmente é mais carente do que o introvertido. Pelo menos ele comunica, ele demonstra. A carência pode ser igual para os dois, mas o extrovertido ele comunica mais isso. Consequentemente, as pessoas acessam mais fácil. Nossa, porque aí você Quem pode sofre mais, o confiar. introvertido ou o extrovertido? Introvertido. O introvertido sofre no seu isolamento, mas o extrovertido sofre nas decepções com pessoas. O introvertido se decepciona menos com pessoas. Porque ele não gera muita expectativa. O extrovertido se decepciona mais. Sim. Ô Cleito, isso de não gerar expectativa tem a ver com a leitura que você já fez de você? Sim. Porque aí o Então, introvertido... não é que eu não gosto. Eu gosto de pessoas, eu preciso de pessoas. Mas eu também estou tranquilo quando tem situações que eu preciso estar sozinho. Sim. Sim. Então, eu preciso estar na minha sala. Análise, projeção, planejamento, eu tenho que estar sozinho. Sim. Entendeu? Mas eu preciso de pessoas. Então, estou sempre com amigos, recebo pessoas, saio com pessoas. Isso é a necessidade. Mas olha só. O que é legal para o introvertido? Estar com pessoas. Um casal, 2 casais, poucas pessoas. O introvertido não é de sair em grupos. Muita gente. Sim. Ele já não curte muito. Ele gosta, assim, tipo, vai valorizar muito ele, a esposa e mais um casal. Perfeito. Ah, não, 2, 3. Um grupo fechado que todo mundo consegue se comunicar. O introvertido, ele tem muito isso, de todo mundo se comunicar. Então, muitas pessoas, cada um falando de uma coisa. Entendeu? Então, uma quantidade menor, ele se sente mais à vontade. Sim. Cleito, necessariamente o analítico ele é introvertido e o extrovertido é dominante ou não? Não é uma regra, mas pode acontecer da maioria. Boa parte das pessoas analíticas são mais introvertidas, mas não é uma regra. Entendeu? Sim. Outra coisa para você lidar é entender que ele não tem problema de ficar sozinho. Então, exemplo, para quem é extrovertido, ele não entende como é que você fica sozinho. Cara, você não pode ficar sozinho. Para ele não tem problema. É como se ele estivesse na caverna dele e o conforto dele é a caverna. A segurança dele está ali. Então é importante você entender isso, porque quando você não entende, você vai fazer o quê? Você vai invadir o espaço dele. Invadir o espaço dele é um problema para ele. Então uma pessoa introvertida, ela não tem problema se em determinados momentos ou boa parte do tempo ela estiver sozinha, porque é meio que ela está no mundo dela, que ela criou na sua cabeça, no seu imaginário. Então por isso que
para ela, isso não é um problema. Outra coisa também importante de como lidar é, ele gosta de ser acolhido, olha que interessante. Sim. Então, ó, é bem interessante isso aqui. O introvertido, ele não chega para falar com você. Ele vai se fazer presente para que você fale com ele. Ele não vai ficar te chamando, vamos conversar. Mas ele gosta quando você chama ele para conversar. Nossa. Entendeu? Era isso que eu queria entender. Então, assim, Faz ele sentido. não comunica que ele quer ser acolhido, mas ele ama ser acolhido. Sim. Ele ama se sentir importante. Ele ama quando as pessoas dão atenção para ele. Uhum. E aí a maneira que ele tem de chamar a atenção é como? Se isolando. Sim. Nossa. Eu acho que eu consigo. Desculpa. Ó, eu vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, uns 8 anos, devia ter 7, nós fomos para um sítio que meu avô estava lá, trabalhava. E quando chegou lá, meu pai, minha mãe, meu pai principalmente, começou a brincar com a minha irmã, com minhas primas, eu não lembro lá, sobrinhas, e começou a brincar. E aí eles estão brincando, todo mundo rindo, aquela alegria. E eu tipo assim, eu não estava inserido. Sim. Eu não fui participar. Eu fiquei tipo olhando, fui me afastando, me afastando, me afastando. Daqui a pouco eu estava lá no canto da piscina chorando. Porque tipo assim, revoltado. Ó, caramba, eu tô aqui, ninguém olha pra mim, ninguém dá atenção, ninguém fala comigo. Ó, eu me isolei. E meu pai falava assim, vem pra cá, Cleito. E eu tipo assim, ficava lá no cantinho. Aí minha mãe, vem pra cá. E eu lá, ó, é a maneira de chamar atenção. É o isolamento. Sim. Aí de tanto ali, tipo, minha mãe viu que eu tava chorando, que eu tava chateado, né? Falou com meu pai foi lá, pegou, brincando, jogou nas costas, foi lá, jogou na piscina. Aí tipo assim, eu participei um pouquinho, dei aquela risadinha que você não quer rir, porque você tá com raiva. Saí e voltei lá pro canto. Gente. Porque é a maneira de chamar atenção. Como? Ele se isola. Sim. Ele quer, mas ele quer que você vá lá, pegar ele, trazer pra cá. Ô Cleito, isso tem muito a ver com a exclusividade que ele quer Não, ter? isso tem a ver com a carência. Tem a ver com a maneira de chamar atenção. Sim. Ela, como que ela chama atenção? Falando. Derrubou alguma coisa. Brigando. Ó, chamei atenção. Como que o introvertido chama atenção? Se isolando. Fica no cantinho. Sim. Aí você, ah, que tô indo no canto aí. Vem pra cá, pô. Não, já vou, já. Não, vem pra cá. Ele quer que você fique insistindo. Vem pra cá. Sim. Entendeu? Que aí ele quer que você envolva ele. Então, pensando nisso, o ideal seria tentar entrar no mundo do introvertido? É, mais Quando ou menos ele- isso. Quando ele se ele isola, o que ele tá falando? Quando ele tá isolado no Não canto, quer. ele tá chamando atenção. Sim. Ele quer que alguém vá lá, entre no mundo dele. Ah, mas não gosta que invada o mundo dele. Não, mas nessa hora ele quer que você vá falar, vamos lá com a gente. Ó, vem todo mundo pra cá então. Vamos ficar aqui do lado do Cleito. Pronto. Aí sim. pronto. Aí ele se sente acolhido. Quando ele se isola, não significa necessariamente Que ele não quer ficar sozinho. É o contrário. Entendi. Quando ele tá isolado, se tem um grupo de pessoas, ele tá isolado, é pra chamar atenção. Por isso que ele tá ali. Sim. Ah, entendi. Porque quando ele está à vontade, ele tá no meio das pessoas. Ele não tá chamando atenção, mas ele tá participando do grupo. Isso quando tem um grupo, né? Exatamente. E, Cleito, também pode acontecer, de repente, do extrovertido ele ser mais tímido, então ele só precisa de um... que eu chegue nele? Ou... É difícil extrovertido ser tímido, não, Cleito? extrovertido ou introvertido? Não, extrovertido. Ou não existe Extrovertido ser tímido é difícil. isso? Não, é porque, assim, tem vezes que eu fico com vergonha, que eu fico Não, mais... é vergonha ou Ah, bloqueio. vergonha. São coisas diferentes. É o bloqueio da exposição. Mas é só você conhecer a pessoa que você se solta. Sim, Então a entendi. vergonha é só até eu conhecer, porque eu não quero parecer que eu sou entrona, alguma coisa assim. Mas conhecer, Sim. pronto, me solto e entrego. Sim. Dúvidas? Apenas os nossos inscritos. Tava aqui pensando em mais alguma pergunta. Não, vai ficar... 1 hora de de conectando. A pergunta é do Luiz Felipe. Como lidar com uma pessoa difícil, sendo que ela é um familiar íntimo? Pessoas Isso é difíceis, fácil. independente de serem familiares ou não, você precisa aprender a lidar. Como que eu lido com uma pessoa difícil? Primeiro, não trazendo para minha vida o que não é meu. Ela é difícil, eu não. Segundo, ela pode ser tóxica. Não vou trazer para minha vida. Terceiro, vou respeitar. Não vou querer que ela mude, porque às vezes ela que tem que querer mudar. Então como que você lida com pessoas difíceis? Respeitando o espaço dela e não deixando ela invadir o seu. Sim.
Então, o respeito é importante, não vou deixar ela me ferir, não vou entrar em discussão, não vou entrar em conflito. É isso. Então, independente da família, pessoas difíceis, quando você está diante delas, o que você tem que fazer? Respeita o espaço, mantenha a distância, cada um no seu canto, porque ela já é difícil, a gente pode ter um atrito, isso aqui ajuda. Sim. Entendeu? Muito bom. Sim. Olha só, eu quero te ver na Imersão Evolution. Imersão Evolution é um ambiente onde você vai aprender a mudar a sua mentalidade, você vai aprender o que precisa ser feito para mudar a mentalidade. É um romper, é um divisor de águas, é um ambiente onde você fica 3 dias comigo, aprendendo, tirando suas dúvidas, recebendo um direcionamento, caindo fichas, tendo mais clareza da fase que você está e principal, o que você precisa fazer para ir para o próximo nível. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que você vai preencher, a nossa equipe vai entrar em contato, vai fazer uma pré-análise e depois vai te encaminhar para o especialista. Eu só preciso que você esteja na imersão, porque com certeza vai ser um divisor de águas na sua vida. Outra coisa importante, nós temos o objetivo de chegar... 1 milhão de inscritos! Pois é, conto com a sua ajuda. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas e o canal possa crescer. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.